bem-vindo ao portal LivroCast. Hoje a gente tem um material, olha, bem interessante aqui. 100 instruções de aprendiz. É como um guia, né? Para os primeiros passos na maçonaria. Um universo cheio de símbolos, de rituais, alegorias. A nossa ideia aqui é tentar entender mesmo a essência da mensagem, o que está por trás dessas instruções. Exatamente. O objetivo é ir um pouco além do óbvio, sabe? Tentar ver como esse guia usa essa linguagem tão particular, a dos símbolos, para propor um caminho de aprendizado e de melhora pessoal mesmo. É quase um mapa, né? Para essa jornada interior. Faz sentido. E já começa por aí essa questão do simbolismo tão presente. Por que a maçonaria se apoia tanto nisso? Em vez de, sei lá, um manual direto, mais explícito. Ótima pergunta. É que a própria maçonaria se define assim como um sistema de moralidade velado em alegorias e ilustrado por símbolos. É uma forma, talvez, de proteger e também de passar adiante certos ensinamentos morais, espirituais, que talvez se perdessem se fossem ditos muito abertamente, sabe? Os símbolos, eles falam de um jeito diferente. Eles tocam a intuição, não só o intelecto, e revelam seus significados aos poucos, né? Para quem se dedica a decifrá-los. Entendi. Quer dizer, é tipo uma camada de proteção, mas ao mesmo tempo um convite para ir mais fundo, para estudar, interpretar. E nesse início de jornada, qual seria o primeiro grande foco simbólico para o aprendiz? O que ele tem que assimilar primeiro? Olha, o trabalho central, a tarefa número 1, é a de desbastar a pedra bruta. Essa pedra é uma metáfora muito forte para o próprio indivíduo, no estado natural dele, digamos assim. Ah, como a gente chega. Exato, cheio de potencial, claro, mas também com as arestas, os defeitos, as paixões que precisam ser controladas, direcionadas. Ou seja, a matéria-prima somos nós mesmos. E o projeto é essa autoconstrução, esse polimento. Forte isso. Mas como acontece essa lapidação? Falando simbolicamente. Que ferramentas são dadas para esse trabalho? O aprendiz recebe, simbolicamente, 2 ferramentas que são essenciais, o maço e o cinzel. O maço, que é tipo um martelo mais robusto, ele representa a força de vontade, a energia, a decisão de agir sobre si mesmo, sobre essa pedra bruta. A força bruta, digamos. Isso, e aí vem o cinzel, que representa a inteligência, o discernimento. É a razão que vai direcionar essa força. Ah, que interessante. Então não adianta só ter a vontade, a força do maço, se não tiver a direção certa do cinzel. Um depende do outro. Perfeitamente, não dá para separar. É a união da ação com a inteligência para conseguir, de fato, transformar algo. Uma lição que vale para a vida toda, né? Fora da maçonaria, inclusive. Com certeza. É a ideia de que o esforço precisa ser guiado. Precisa ter um propósito claro para ser produtivo. Para realmente talhar a pedra e não só quebrar de qualquer jeito. Mas esse trabalho, embora seja muito interno, individual, ele não é solitário. A comunidade, o grupo, tem um papel fundamental nisso. Isso me parece bem importante. Como essa ideia de união, de coletividade, aparece nos símbolos? Ah, de várias formas. Uma que é muito significativa é a cadeia de união. É um momento bem específico em que os maçons se unem fisicamente mesmo, dão as mãos, formando um círculo. Isso simboliza a fraternidade que conecta todos eles, no mundo inteiro. Representa a força que vem dessa união de propósitos, da solidariedade entre eles. Entendi. A força do coletivo. Exato. E tem outro símbolo forte também, a corda de 81 nós. Ela fica em volta do templo, sabe? E tem um significado duplo bem interessante. Ela representa tanto a união que protege o grupo, como se fosse um laço forte que mantém todos juntos, mas também simboliza as dificuldades, os desafios que eles precisam superar juntos. Lembra aquele ditado, né? A união faz a força? Ali é levado bem a sério. Gosto dessa dualidade da corda. Proteção e desafio. Mostra que a união não serve só para o conforto, mas também para enfrentar o que vier pela frente. E com todo esse trabalho interno de lapidação e essa força da comunidade, para onde tudo isso aponta? Qual o objetivo final dessa jornada toda?
O objetivo maior, o norte, é a busca pela luz. Na simbologia maçônica, a luz representa a verdade, o conhecimento com K maiúsculo, a sabedoria, a clareza moral, espiritual. É como sair da ignorância, sair das trevas simbólicas em direção ao entendimento pleno. E tem um caminho traçado para chegar, né, nessa luz. Algum guia simbólico. Simbolicamente, sim. Existe a escada de Jacó, que geralmente aparece no painel da loja, uma imagem importante. Ela representa justamente essa subida espiritual, essa busca pela luz. E os degraus principais são virtudes. As mais citadas são a fé. Fé no sentido de confiança, talvez. Isso, confiança no caminho, no processo. A esperança, de alcançar o objetivo final. E a caridade, no sentido de amor fraterno, de cuidado com o outro. É uma caminhada simbólica, em direção ao Oriente, onde a luz nasce, né? E essa caminhada é guiada por 3 grandes luzes simbólicas. O livro da lei sagrada. Que pode variar. Exato, varia conforme a crença de cada um. O esquadro, que é o símbolo da retidão, da moralidade, de agir corretamente. E o compasso, que ensina a manter as ações dentro de limites justos, de equilíbrio. Então, assim, amarrando tudo, a essência dessas 100 instruções de aprendiz parece ser um chamado bem profundo para uma transformação pessoal, né? Um processo de se conhecer melhor, se aprimorar usando essas ferramentas simbólicas como a vontade e a razão, sempre apoiado pela força da fraternidade, da união e mirando um ideal maior de sabedoria, de verdade, de luz. Exatamente isso. É um convite para construir o que eles chamam de templo interior. Um ser humano mais justo, mais sábio, mais fraterno. A jornada do aprendiz é basicamente essa. Aprender a ler esses símbolos, aplicar os significados deles no dia a dia e, principalmente, trabalhar constantemente em si mesmo. Junto com os outros, claro, nessa busca contínua pela luz. Deixa uma reflexão interessante no ar, não deixa? Sim, com certeza. Fica a pergunta, né? Como será que essa disciplina de olhar para dentro, de interpretar símbolos, de se dedicar ao autoaperfeiçoamento, que é tão central nessas instruções maçônicas, poderia nos ajudar hoje? Como ela poderia ser aplicada para a gente navegar a complexidade e bombardeio de informação do mundo atual, mesmo fora dos limites de uma loja? Será que essa lapidação interna é uma ferramenta meio esquecida para a gente encontrar algum sentido no meio de tanto ruído externo? Fica aí para pensar. Para resumir a mensagem, hoje a gente vai dar uma olhada rápida em alguns símbolos centrais da maçonaria, sabe? Coisa que está no manual de aprendiz. Olha, a fonte disso aqui é um guia bem prático para os maçons, sabe? Ajuda a sacar os símbolos, as alegorias, as tradições da ordem. O foco é sempre o autoconhecimento, né? Se melhorar como pessoa entendendo essas paradas. Primeiro, tem o avental maçônico. É tipo o símbolo principal do trampo, do trabalho que o maçom encara. Ele protege, né? Antigamente era das lascas de pedra mesmo. Hoje, simbolicamente, protege das paixões, especialmente aquela abeta levantada do aprendiz, sabe? Cobra ali o plexo solar. O tamanho muda conforme o grau, mostrando a fase do trabalho. É a roupa essencial na loja, que é onde os maçons se reúnem. Segundo, vêm as ferramentas, o maço e o cinzel. São as que o aprendiz recebe para desbastar a pedra bruta. E o que é isso? É trabalhar em si mesmo, tirar os defeitos, os vícios, para construir o próprio templo interior. O maço é a força de vontade, a garra, a persistência. Já o cinzel é a inteligência, o discernimento, a razão que guia essa força toda. Não dá para separar os dois, né? Força sem direção não serve para nada, e razão sem ação também não leva a lugar nenhum. Finalmente, a cadeia de união. É aquele ritual onde todo mundo dá as mãos, né? Geralmente com os braços cruzados, direito sobre esquerdo. Simboliza a fraternidade que une todos os maçons do mundo. É a união, a solidariedade, a força do grupo. Aquela história, a união faz a força. Serve também para passar mensagens importantes ou para concentrar a energia da galera. Então, o avental, as ferramentas tipo maço e cinzel e a cadeia de união, tudo isso junto mostra a jornada do maçom, trabalho, autoconhecimento e fraternidade. Obrigado por ouvir o portal LivroCast.